Agora vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Então, pegue o seu caderno de língua portuguesa. Se esta é a primeira aula que você está assistindo hoje, dia 24/9, nós temos duas videoaulas. Uma de língua portuguesa e outra de matemática, tá bom? Então, depois que você fizer as atividades de língua portuguesa, volte na sala virtual e assista a aula de matemática. Vamos lá? Muito bem, hoje nós vamos fazer da página 48 até a página 53 e tem uma lição de casa, lição de cada 3, página 94. Então, vamos lá. Muito bem, turma, nós vamos continuar a falar sobre esse assunto tão gostoso que é poesia. E hoje nós vamos conhecer outras poesias e outros tipos de poesias também. Vamos comigo? Leia com a Fite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Linda, não é? Agora vamos pensar um pouquinho nesta poesia que a Pro acabou de ler. O título do poema que acabou de ler é Convite. Que convite o poeta faz? Esse poeta no final está falando o que mesmo? Lá no finalzinho do poema, olhe bem. Isso mesmo, ele convida o leitor para brincar de poesia. Faça o registro com uma letra bem caprichada, tá bom? 2. Localize no texto o significado da poesia para o poeta. Então, vamos lá no texto localizar qual é o significado de poesia para o poeta. E está logo no comecinho. Olhem bem. Poesia é brincar com palavras. Então, para o poeta, a poesia é brincar com as palavras. Então, circule, ou se você tiver marca-texto, você também pode grifar essas duas frases, esses dois versos. Tudo bem? Volte lá, então, na página 54 e grife. Poesia é brincar com palavras. 3. Num trecho do poema, o poeta diz que os brinquedos de tanto brincar se gastam, mas as palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Então, o poeta diz que quando você brinca com um peão, ele se gasta. Papagaio é a pipa, tá? Quando você brinca com uma pipa, ela pode rasgar, pode estragar. Mas ele disse que quando nós brincamos com as palavras, não, elas não gastam. Por que você acha que quanto mais brincamos com as palavras, mais novas elas ficam? Então, por que o poeta diz que com as palavras é diferente, hein? Com os brinquedos, não, pode quebrar, é um objeto. E as palavras, elas não se gastam. Sabe por quê? Porque nós podemos formar outras palavras. Com uma palavra, nós podemos formar várias palavras. Nós podemos rimar também com essas palavras. Então, foi isso que o poeta quis dizer. Exercício 4. No texto, a poesia é comparada à água do rio. Isso por quê? É possível brincar nas águas dos rios. As águas do rio são sempre novas. As águas do rio se gastam como os brinquedos. Qual é a alternativa certa? Por que o poeta comparou a poesia com as águas dos rios? Isso mesmo, as águas do rio são sempre novas, porque as águas dos rios são correntes, olha só, sempre estão em movimento, elas se renovam, assim como as palavras da poesia, sempre
se renovam. Sempre podemos criar outras palavras. Então, faço X no segundo quadradinho. 5. Como você imagina que podemos brincar de poesia? Bom, então o poeta nos convidou a brincar de poesia. Como então nós podemos brincar de poesia? Como vocês imaginam que nós podemos brincar de poesia, então? Hein? Eu tenho uma ideia, sabe como? Criando novas palavras. Então, nós podemos brincar de poesia criando novas palavras. Se você quiser escrever assim como a Pro escreveu, pode. Ou se você tem uma opinião diferente, também pode, tá bom? 6. Volte ao texto e observe atentamente a ilustração, ao desenho. Vocês observaram esse desenho de perto? Se não, agora volte lá ou olhe aqui para a tela do computador, tablet ou celular, onde você estiver assistindo a aula, e olhe só o que está escrito aqui, olha. Sol de verão. Então, o poeta fez uma brincadeira com as palavras. Ele fez desenhos com as palavras. Olha só quantas palavras tem aqui. Rio, não é? Olha aqui, ele escreveu sol e tantas outras palavras que se você olhar bem de pertinho, ó, tem muitas palavras relacionadas ao sol, relacionadas ao rio. Se você olhar bem de pertinho, você irá encontrar todas essas palavras. Então, ficou muito bonita a ilustração e é uma ilustração que tem tudo a ver com o desenho. O poeta usou as letras também para compor essa ilustração tão bonita. Veja como Milor Fernandes brincou com estas palavras. Então, vamos ver outras formas de brincar com as palavras. Hoje nós vamos descobrir várias formas de brincar com as palavras. Olha só aqui como ele fez. Ele escreveu várias palavras e aí ele misturou algumas palavras com desenhos. E ele também escreveu algumas palavras de uma forma diferente. Olha só, pôr do sol, ele colocou aqui no lugar da letra O, um sol. Deitado, a palavra deitado, ele escreveu deitada mesmo. Ovo, no lugar da letra O, ele colocou 2 ovos. Gol, olha só, ficou parecendo uma trave, não é? E aqui a bola fazendo gol. Poste, ele pegou o T, fez igualzinho a um poste mesmo. Muito legal, não é? Letra A, como você explicaria a brincadeira com as palavras feitas por Milor? Como você explicaria essa arte de Milor? Olha só como eu registrei. As palavras lembram as coisas que elas falam. Então, por exemplo, deitado, ele escreveu deitado mesmo. Então, lembra alguém deitado, não é verdade? Faça o registro, pode ser assim como a Pro, ou você pode escrever também com as suas palavras. Faça uma letra super caprichada. B. Veja como algumas crianças, assim como Milor, brincaram com palavras. Olha só que legal. Montanha, fizeram aqui no ar 2 montanhas. Família, colocaram corações, né? Dizendo que ama a família. Sol, era um sol no lugar da letra O. Bruxas, aproveitaram a letra U e fizeram uma bruxinha. Casa, olha só que legal, fizeram uma casinha no lugar da letra A. Skate, olha que bonito esse, desenharam um skate aqui no lugar da letra T. E sorvete, aproveitaram o V, né, que parece mesmo uma casquinha de sorvete, e fizeram mesmo uma casquinha. Muito legal esses desenhos aqui. Você acha que essas crianças foram criativas ao brincar com palavras? Por quê? O que você acha? Olha, eu acho que sim, pois como Milor, os desenhos lembram as coisas de que as palavras falam. Então, por exemplo, aqui o sorvete, não é? O V, fizeram uma casquinha de sorvete, ficou super criativo. Eu gostei muito. Escreva aí com as suas palavras, ou se você quiser, também pode usar a resposta que a Pro escreveu, tá bom? Produção de texto, agora é com você.
Destaque a folha do encarte no final deste caderno e invente maneiras diferentes de escrever palavras. Mostre o sentido delas pela forma de escrevê-las. Use a sua imaginação e mãos à obra. Em seguida, exponha sua criação no painel da sala. Lembre-se de apreciar os textos dos colegas. Então, você vai vir aqui, ó, na página 119 e aí você vai encontrar, olha, este aqui, tá bom? Você vai destacar e aí você vai escrever a palavra pirulito como o Milor, usando desenhos e letras. E aqui você vai pensar em uma palavra que você queira escrever, você vai escrever ela aqui e vai também fazer a ilustração usando letras e desenhos, tá bom? É só como a Pro fez pirulito, olha, eu coloquei um pirulito mesmo, uma imagem, e escrevi pirulito. Então, ao invés de escrever a letra P, eu coloquei um pirulito. Você vai fazer, então, o pirulito e depois você vai pensar em uma palavra e escrever e usar um desenho. Como nós não estamos na escola de forma presencial, depois que você fizer essa atividade, você vai fotografar e vai enviar para a Pro, assim eu posso fazer uma exposição virtual e vocês podem ver também a dos colegas. Olha, mas faça com muito capricho, faça colorido, faça sem pressa, pode usar canetinha se você quiser. Você pode se inspirar vendo os desenhos das crianças aqui, olha, do segundo ano, tá? Não é para copiar, é para você se inspirar. Mas se você gostou muito de um desses desenhos, você também pode copiar uma dessas palavrinhas, tá bom? Combinado? Capriche, quero ver, hein? Na página 58, exploração e descoberta. Você sabe o que é um sarau? Um sarau é quando um grupo de pessoas se reúne, normalmente isso é à noite, para cantar, para declamar poesias, para tocar um instrumento. Então, uma pessoa canta ou toca um instrumento e as outras ficam apreciando. Ou uma pessoa declama, fala uma poesia e as outras pessoas também ficam observando. E nós iremos fazer um sarau poético, claro que virtual, tá bom? E nós vamos fazer esse sarau poético virtual em uma de nossas lives, tá bom? Então, aí na página 60, vocês têm um calendário. Está escrito passeio poético. Se nós estivéssemos na escola presencialmente, nós iríamos fazer esse passeio poético. Como nós não podemos passear na escola, nós iremos fazer um sarau virtual poético, tá bom? E o que você tem que fazer? Bom, você vai escolher uma poesia. Você pode pesquisar essa poesia, ou você pode até pegar essa poesia de algum livro que você tenha aí na sua casa. Eu tenho aqui na minha casa esse livro de poesias, ó, Poesia na Varanda. É um livro que eu sei que tem muitas crianças que têm. E tem diversos poemas bem bonitinhos. Então, você pode pesquisar uma poesia na internet ou em algum livro que você tenha aí na sua casa, tá bom? Essa atividade, gente, não é obrigatória, porque para participar de um sarau, tem que querer participar, tá bom? Então, se você quiser ler uma poesia para mim e para os amigos, então você pesquise uma poesia, nós vamos marcar um dia e no dia marcado, durante a live, você poderá ler essa poesia para mim e para os seus colegas na live, tá bom? E o dia do nosso sarau poético será dia 5 de outubro. Então, marque aí na página 60, você vai escrever aqui, ó, mês, outubro, que é o próximo mês, e você vai colocar dia 5, que é uma segunda-feira.
Então, dia 5 de outubro, segunda-feira, se você quiser, você poderá ler uma poesia para a Pro e para os seus colegas, tá bom? Anote aí, 5 de outubro. Ampliação dos saberes, análise e reflexão sobre a língua, brincadeiras poéticas com palavras. Então, vamos continuar brincando com as palavras. Veja como o poeta brincou com as palavras em seu poema, João de Barro. Já pensou se alguém colocar rodinhas na casinha dele? Ai, o João de Barro passa a se chamar João de Carro. E essa poesia é de Lalau e Laura Beatriz. Que efeito causou a troca da letra B pela letra C nas palavras destacadas no poema? Então, aqui nós temos barro e carro. Então, veja que barro começa com B e carro começa com C. Então, quando trocou as letrinhas, o que aconteceu? Barro se transformou em carro. A palavra mudou o seu significado, porque barro é uma coisa e carro é outra coisa. Pensou a casinha do João de Barro com rodinhas? Ia ser um pouco diferente, não é? Então, faça o registro aí. Olha lá, a troca da letra mudou o significado da palavra. Agora é a sua vez de brincar com as palavras com o jogo Troca Letras. Descubra novas palavras trocando sempre uma letra qualquer da palavra anterior. Nós já começamos, você continua. Então, olha aqui, ó, bolo. Trocou o B pelo T, ficou tolo. Tolo. Trocou o T pelo C, ficou colo. Olha aqui, ó, fogo. Trocou o O pelo I, ficou figo. Você pode trocar qualquer letra da palavra, não precisa ser a primeira, a segunda, qualquer letra, tá bom? Então, agora você vai tentar fazer esse exercício. Pause o vídeo, troque uma letrinha de figo e veja se você consegue formar uma palavra diferente. E troque uma letrinha de rosa e veja se você consegue formar uma palavra diferente. Pause o vídeo, tente fazer, depois despause, que a Pro irá dar algumas sugestões, tá bom? Vamos lá? Então, figo, olha só como eu fiz. Eu troquei o G pelo C, então ficou fico. Mais uma, olha. Mico. Eu troquei o F pelo M. Ficou mico. Agora, rosa. Roma. Eu troquei o S pelo M. Mais uma. Rola. Eu troquei o M pelo L. E a última. Bola. Eu troquei o R pelo B. Conseguiu formar novas palavras? Se você conseguiu formar diferentes da Pro, não precisa apagar, tá bom? Mas se você não conseguiu, você pode completar o quadro, certo? 3. Aqui vai um desafio. Trocando uma letra de cada vez, quantas palavras você é capaz de formar partindo da palavra gato? Registre sua sequência nas linhas abaixo. Então, parecido com o exercício anterior, agora você vai trocar a partir da palavra gato. Mas olha só, a Pro vai mostrar, tem que fazer uma sequência. Olha só a sequência da Pro. A Pro vai fazer gato, vou trocar o G pelo M, aí eu vou formar mato. Agora eu vou trocar uma letrinha a partir da palavra mato. Então, eu vou fazer mata. Troquei o O pelo A. Aí, agora, a partir da palavra mata, eu vou escrever pata. Troquei o M pelo P. Certo? Fazendo uma sequência, tá bom? Então, agora, pause o vídeo e tente fazer essa sequência com outras palavrinhas. Combinado? 4. José Paulo Paes, o autor do poema Convite, também brincou com as palavras em alguns de seus poemas.
mas de um jeito diferente. Leia um deles e tente descobrir onde ele fez a brincadeira. Acompanhe a leitura com a Pro, tá bom? Bastante atenção para descobrir a brincadeira do poeta. Havia um pernilongo chamado Lino, que tocava violino, mas era tão pequenino, o lino, e tocava tão fino o seu violino, que nunca ouvi o lino, nem vi o lino. De José Paulo Paes. Então, você localizou o trecho onde ele faz a brincadeira? Pegue aí um lápis ou pegue o marca-texto que nós vamos grifar. Localizou? Sim? Não? Olha só aqui o final do poema. Que nunca ouvi o lino, nem vi o lino. Olha só a ilustração. O que o lino está tocando? Um violino. Aqui nesse poema, o José Paulo Paes, ele faz uma brincadeira com o nome lino e o instrumento violino. Olha só, se nós juntarmos aqui, eu vou ler violino. E se nós juntarmos aqui, eu vou ler violino de novo. Então, faça aí um círculo ou pode usar também um marca-texto, tá bom? Agora, abra o seu caderno na página 94, que a Pro irá explicar a lição de casa. 1. Copie em ordem alfabética os nomes das brincadeiras folclóricas abaixo. Então, eu tenho corre-cutia, amarelinha, cabra cega, pega-pega, esconde-esconde e bolinhas de gude. O que é mesmo ordem alfabética segundo ano? Vamos lembrar, é a ordem do alfabeto, de A a Z. Então, agora você vai olhar aqui a primeira letrinha de cada uma das brincadeiras e vai colocar na ordem do alfabeto. Claro que nós não temos palavras aqui de A a Z, não é verdade? Com certeza irão pular algumas letrinhas. Então, preste bastante atenção. 2. Você conhece esta brincadeira? Cabra cega, de onde você veio? Vim do norte. O que você trouxe para mim? Farinha. Me dá um pouquinho? Não sobrou nem para o meu vizinho. Esse trecho é um trecho da brincadeira Cabra Cega. Você já brincou de cabra cega? É muito legal, não é? Observe a ilustração que acompanha o texto e explique por que você acha que essa brincadeira tem esse nome. Então, por que você acha que essa brincadeira tem o nome de cabra cega? Hein? Escreva aí a sua opinião. Não tem certo e também não tem errado. É a sua opinião. Combinado, turma? E em língua portuguesa, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, aí estão os endereços dos e-mails da Pro, mas também nós podemos conversar sobre a sua dúvida na nossa live de amanhã. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.